Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, pensando um mundo pós-pandemia. E para pensar esse mundo pós-pandemia, é importante a gente compreender em que momento estamos na educação brasileira. E para isso, o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2020 é um instrumento fundamental. Ele é uma produção do Todos pela Educação, em parceria com a Editora Moderna, e nós aqui da Fundação Santilianas temos muito orgulho de apresentar ao público, porque sabemos que é um instrumento fundamental para conhecermos a educação brasileira e podermos, dessa maneira, enfrentar seus desafios e garantir que todas as pessoas tenham direito à educação, tal como está previsto na Constituição. Então, muito bem-vindos. A gente hoje vai explorar algumas informações do anuário com dois convidados muito especiais. Então, eu queria primeiro convidar o professor Ivan Cláudio Siqueira, do Conselho Nacional de Educação. Bom dia, Ivan, como vai? Bom dia, André. Tudo bom? Prazer estar com vocês, agradeço o convite. Muito obrigado, Ivan. Você tem tido um papel fundamental no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que nós, educadores, agradecemos seu empenho, a sua dedicação e desejamos que seu mandato se prolongue e prossiga com as bandeiras tão importantes que você tem trazido para nós. Eu vou convidar também o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico. Olá, Miguel, como vai? Você está sem som, Miguel? Liga o... Opa, eu vivo esquecendo. Olá, Ivan. Olá, André. Maurício daqui a pouquinho está com a gente. Uma felicidade estar aqui. Uma pena a gente não ter o piano do Ivan, que é um músico maravilhoso, viu, André? Passo para você agora. Vamos ver se o Ivan canta um pouquinho no final, para nos dar aquela... só para os nossos, quem está nos acompanhando, o Ivan, como conselheiro do Conselho de Educação, tem participado de muitos encontros e ele leva uma mensagem muito forte, que ele vai trazer aqui para nós também. Em algumas circunstâncias ele canta. Então, se a gente conseguir criar esse ambiente, mas é brincadeira. Obrigado, Ivan, e muito obrigado por sua presença. Eu queria também convidar o Maurício Holanda Maia. O Maurício tem uma história muito, muito bonita. Vamos esperar. Olá, Maurício, como vai? Tudo bem? Nós tivemos Oi. Olá, pronto, Maurício. Estão me vendo? Vendo e ouvindo. Ai. O Maurício teve alguns problemas de conexão. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Miguel. O Maurício, ele é conselheiro, ele é consultor legislativo, né, para o concurso público, e tem uma história muito... Participou de educação, foi secretário de Educação do Estado do Ceará, e o Ceará, pelos dados, pelas histórias, pelo objetivamente se pode constatar, tem trazido inovações muito importantes para a educação brasileira. Então, é um prazer ter o Maurício e o Ivan aqui comigo e com o Miguel. Eu sempre gosto de comentar, a partir desse início de uma conversa sobre o anuário, do que nós estamos falando. Então, são duas referências importantes. A primeira referência, o anuário traz os dados oficiais da educação brasileira, números do INEP. E é importante lembrar isso para os brasileiros e compreenderem o desafio que temos, né? São 47 milhões de estudantes da creche ao ensino médio. Essa população, ela está, majoritariamente, são 38 milhões nas escolas públicas, redes estaduais e municipais. Essas escolas recebem livro didático, merenda escolar, transporte, enfim, há vários serviços previstos na Constituição de apoio a estudantes da escola pública. E desses 38 milhões nas redes de Estado e municípios e 9 milhões na rede privada. São 2 milhões e 200 mil professores da educação básica, 80% mulheres, portanto, é uma questão de gênero importante na educação. Ela é majoritariamente feminina. E são 180 mil estabelecimentos. Eu costumo dizer que a educação é um serviço público melhor distribuído no território brasileiro. Bom, esses números estão organizados em torno do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, com vigência até 2024, distribuído em 20 metas. Então, o anuário decifra esses números, reúne esses números para avaliar como estamos andando naquela promessa que o plano nos fez em 2014 de garantir melhorias educacionais para todos os níveis de ensino, da creche à pós-graduação, passando pela educação profissional e todas as demais modalidades. Então, eu queria pedir, por favor, ao Ivan e ao Maurício, começando pelo Ivan. Ivan,
Como você acha que o nosso anuário pode ser usado para garantir o direito à educação das nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos? Que uso você sugere para ele? Bom, mais uma vez, então, bom dia, Miguel, Maurício, André, Beatriz, Wilton, todos que nos acompanham. Eu acho que tem uma questão central aí que o anuário possibilita, e com isso eu já parabenizo a Santiliana e todos pela educação, que é o acesso à informação. Nós, pretensamente, vivemos numa chamada era da informação, o que se quer como era da informação. Informação, ela pressupõe dados agregados que se transformam em informação, e o bom uso dessa informação é que caracteriza um conhecimento. Então, não é possível você, no momento que a gente vive, ter ações com base em conhecimento, sem informação e sem dados. Porque todas as decisões que são tomadas, sobretudo aquelas decisões que são mais coerentes, que guardam conexão com a realidade, que observam a ciência, que observam, de fato, o interesse público, elas necessitam de dados. Então, não é possível a gente imaginar que alguém possa gerir uma escola, uma rede, ou um país, ou um estado, ou uma cidade, do ponto de vista da educação, sem conhecer o que está no anuário. Então, para a gente apenas ficar com um exemplo introdutório, educação infantil. O anuário mostra, e a gente acompanha isso lá no Conselho, né, temos a oportunidade de debater com muitos educadores e pessoas que se debruçam, que pensam sobre isso, a gente verifica o seguinte, existe uma correlação imediata entre a renda, antes da pandemia, de 1 a 5 salários mínimos, e a matrícula em creche. Então, se de fato nós queremos cumprir aquilo que você falou, que está no Plano Nacional da Educação, cuja vigência é de 2014 a 2024, nós deveríamos, nos municípios que têm, digamos, uma maior clivagem, uma maior distância entre renda e possibilidade de acesso à creche, nós deveríamos fazer políticas públicas para resolver, para ir paulatinamente reduzindo esse gap. Porque o que isso significa? Significa que quem tem mais recursos consegue colocar os seus filhos na creche. Então, a gente faz o oposto, porque, em geral, os mais pobres são os mais carentes, são aqueles que mais precisam da escola. E, portanto, a prioridade deveria ser para eles. E os dados do anuário e do censo mostram que, infelizmente, isso não acontece em todos os mais de 5 mil municípios do país. Então, esse é um exemplo de como se pode utilizar o anuário, as informações que estão lá colocadas, para traçar políticas públicas, para entender o problema nacional, o problema regional, o problema estadual e o problema municipal. E, a partir dos dados, traçar, então, políticas que vão, paulatinamente, resolver esses problemas. Não, super bom, Ivan, e que bom que você trouxe um exemplo de uma desigualdade gritante, né? Infelizmente não é a única. Maurício, por favor, você é uma pessoa que afeita aos dados, que trabalha muito com eles, que uso você recomenda aos nossos professores, diretores, para o nosso anuário da educação brasileira? Seu microfone está desligado, Maurício. Beleza. Não, desligou de novo. Eu acho que só a Tereza Cristina consegue fazer live sem errar o microfone. Pronto. Então, gente, mais uma vez, um bom dia a todos, agora com um pouquinho mais de calma, depois de resolver aqui razoavelmente as coisas de conexão. Eu gosto muito de dados e começo a prestar atenção às imagens. Então, eu estou olhando aqui para mim, que já tem a cabecinha assim, redondinha demais, e com esse microfone ela fica linda. Assim, uma verdadeira cabeça de cearense. Mas, bom, os cearenses não levarão a mal, então ninguém levará a mal a minha brincadeira. Olha, a cabeça cearense tem ajudado muito o Brasil, viu, Maurício? A cabeça cearense tem ajudado muito o Brasil, cara. Vamos valorizar a cabeça inclusive cearense. Com humor, né? Com certeza. Então, primeiro, eu quero dizer que o anuário ele é realmente uma publicação muito útil, né? Eu trabalho com elaboração de projetos de lei e pareceres quase todos os dias. A gente recorre muito ao anuário, não porque ele tem todas as informações, mas justamente porque ele tem as informações mais relevantes de forma muito acessível, né? As grandes estatísticas desagregadas por região, desagregadas por nível socioeconômico da população, desagregadas por cor e raça,
algumas vezes por idade, e isso torna ele uma ferramenta muito útil, muito prática, né? E da mesma forma que eu uso, eu acredito que, sobretudo, gestores de redes educacionais podem fazer um grande proveito desse serviço que vocês e todos têm prestado ao país, de publicar e disponibilizar gratuitamente esse anuário. Para diretores de escola, eu vou ser sincero, eu acho que o anuário permite ele ter uma visão geral, mas aí, se ele quiser dar uma olhadinha na escola dele em relação aos outros, aí ele vai ter que procurar alguns outros repositórios de informação relevantes, inclusive o próprio INEP, né? Que, afinal de contas, é quem produz essa massa relevantíssima de dados. Eu costumo dizer que a gente está montado sobre um tesouro, uma montanha, que é um tesouro de dados, e do qual a gente só utiliza 1%, né? Ou 20%. E eu espero que cada vez mais os dados brasileiros da educação, sobretudo associados com dados da PNAD, com dados da RAIS, com dados do cadastro do Bolsa Família, eles possam servir para nos orientar melhor na descrição da realidade, né? Principalmente agora que a realidade será, em alguma medida, uma nova realidade para todos nós. Com certeza, com certeza. E foi interessante, Maurício, trazer à tona essas outras fontes, né, que precisam se conectar, porque a educação não está sozinha no mundo e ela não vai resolver tudo sozinha, né? Então é legal compreender essa complexidade, né? Eu vou chamar o Miguel, desculpa, só para ouvir um comentário do Miguel. Miguel, você tem nas nossas conversas destacado muito uma visão que eu chamaria uma visão mais dialética da educação brasileira, né? Não é uma visão negativa que desqualifica o que existe, também não é uma visão ufanista que ignora os problemas. Que elementos o anuário te oferece para você perceber avanços e apontar dificuldades da educação brasileira? Que avanços você acha que seriam meritórios serem comentados? Bom, os dados são sempre muito importantes e eles precisam ser sempre interpretados, né? A minha preocupação é sempre com relação à interpretação dos dados, né? Um dos dados legais é que de 4 aos 17 anos, a gente tem um número muito grande de matrículas, mais de 90%, 95%. Isso é muito legal, é um fenômeno recente, de 20, 30 anos, né? Quando a gente era criança, eu tive que fazer exame de admissão tanto para entrar no Fundamental 2, quanto para o ensino médio. As pessoas esquecem. Acho que a gente avançou muito no Brasil em termos de universalização, né? Mas também, às vezes, a gente fala assim, universalizamos a educação. Quando você olha os dados da creche, você percebe que a gente só tem 1/3 das crianças nas creches, né? Então, os dados eles servem para desmistificar ideias, né? Mas eles também servem para dar esperança, porque se a gente só fica no senso comum, sem olhar para os dados, a gente perde a noção da realidade. Então, positivamente, a gente teve um acesso muito grande, inclusive no ensino superior, mas os dados também indicam que a gente tem que avançar muito. Então, eu acho que nessa relação dialógica, dialética com os dados, com a realidade e com o senso comum, acho que a gente consegue avançar em termos de nação. Acho que para isso servem os dados. Ivan, você no Conselho Nacional de Educação, como um conselheiro, tem uma visão privilegiada do país, né, do diálogo entre as redes e sistemas. Eu vou pedir a você o mesmo comentário que eu pedi ao Miguel. O que você destaca de significativo que o anuário traz em termos de informação e o que você observa como um desafio persistente no nosso projeto educacional, porque o PNE é um projeto educacional. O fato de ter sido abandonado pelo governo não destitui da condição de um projeto educacional que a sociedade brasileira aprovou, né? Obrigado, André. Eu acho que isso que o Miguel colocou, da questão da necessidade da interpretação dos dados, vai exatamente ao encontro daquilo que o Maurício colocou de projetos de lei da atividade legislativa, e exatamente se conecta com isso que você colocou. O que a gente observa, de um modo geral, pelo Conselho Nacional, é que tem havido, e nesse momento de pandemia isso ficou mais patente, nós temos uma criatividade potencial imensa. Então, nós observamos, ao longo dessa pandemia,
que sem nenhum tipo de provisionamento, sem treinamento, sem formação, as redes, e aí estou falando mais nas redes públicas, mas também isso implica nas privadas, elas foram muito criativas. Evidente que também, como o Miguel salientou, houve e está havendo problemas, né? Mas comparado ao tamanho do desafio, das condições e dos recursos disponíveis, eu acho que a gente tem que celebrar. Então, nós temos casos, assim, muito dramáticos, de situações em que carros de som foram utilizados, por exemplo, para que os alunos tivessem contato com... Isso mostra a dimensão da importância da educação. Então, eu acho que um outro exemplo positivo nesse sentido é que a gente já observa, de maneira geral, nós estamos muito próximo de ter a possibilidade de que, em todas as regiões do país, a importância da educação, essa narrativa, chegue. O que não acontecia, por exemplo, há 20 anos. Né? Então, a gente avançou, não só em relação à quase universalização, como ele colocou, mas também nós já temos uma compreensão de que nós precisamos melhorar e já sabemos as razões. Então, eu atribuo como muito positiva essa condição de nós usarmos, quando usamos a nossa criatividade, para a resolução dos problemas educacionais. Há vários exemplos que aconteceram, que a gente acabou coletando lá no Conselho ao longo dessa pandemia. Mas, por outro lado, a gente tem situações ainda que nós não podemos aceitar, porque exatamente como você colocou, o Plano Nacional de Educação visa que nós saímos de um ponto para um outro, que tem que ser melhor. Por isso a gente fez o plano, para isso a gente agregou recursos, para isso a gente planejou. Então, eu acho que é um equilíbrio disso, é verificar, com base nos dados, qual é a situação que nós temos e, sobretudo, para onde nós queremos ir e o que é necessário para alcançar esse estágio. Onde nós estamos, nós já sabemos. O que é preciso agora é caminhar para onde também nós já sabemos que queremos ir, que é para a melhoria da educação para todos e não apenas para alguns. E a faixa de renda, né? E a pandemia, ela vem nos alertando, né? Eu queria parabenizar você pelo Conselho também, o Conselho se posicionou com clareza, acaba de sair mais uma resolução que alerta sobre o risco da gente repetir a pedagogia da repetência, né? Como falava o Sérgio Costa Ribeiro, enfim. Então, é um desafio grande. O Maurício está conosco. Maurício, você poderia, por favor, destacar, também você tem uma posição privilegiada no olhar sobre a educação brasileira, o que você destacaria como os avanços relevantes e que desafios você vê? E você, como já foi um gestor estadual, né, você conhece, sabe que há uma variedade muito grande, que depois eu queria explorar, sobre o modo como os estados e as redes estaduais vêm avançando ao longo desse período do PNE. Então, eu quero... A primeira coisa que eu quero dizer, e quero também dizer que o anuário tem uma coisa muito legal, que ele traz séries históricas, ele traz evoluções, né, de 2012 a 2019, às vezes de antes até, de 2005, de 2000, e é visível. Qualquer pessoa que olha para a série, a evolução da educação brasileira, sabe que houveram, vamos dizer assim, temas que evoluíram. Basicamente, na década de 80, o tema da evolução foi acesso. Na década de 90, foi, vamos dizer assim, o tema da eficiência, mas com ampliação do acesso. E nas duas últimas décadas, nós entramos com o tema continuamos lidando com mais acesso, mas passamos a lidar com os temas da qualidade e da equidade, né? E a gente tem que ter uma perspectiva histórica e dizer que, da perspectiva histórica, o Brasil melhorou muito, mas melhorou muito nos últimos 20 anos. Sobretudo, se nós pegarmos ali como marco de referência o ano de 96, que é o ano em que saiu a lei a LDB e a lei do Fundeb, né? Saiu a emenda constitucional do Fundeb e, em seguida, a lei. E se você pega esse ano como referência, você vê, primeiro, uma inclusão imensa de pessoas, de alunos, um crescimento que agora já começa a decrescer, mas não é por falta de vagas de alunos, né, um crescimento da matrícula,
mas, sobretudo, você começa a ver o crescimento do número de alunos que conclui fundamental, do número de alunos que conclui médio, e, pasmem, né, nós, brasileiros, ficamos viciados em más notícias, em educação, e todos os anos a gente tem uma má notícia do PISA, uma má notícia do SAEB, e tal, mas se nós olharmos para os dados brasileiros em perspectiva, e em conjunto, no sentido de olhar para o país inteiro, a gente vai ver que, provavelmente, a gente é um caso excepcional no mundo de melhoria da aprendizagem com inclusão de mais alunos. Calma, eu não sou Alice no País das Maravilhas. Eu vou dizer o seguinte, nós melhoramos muito porque nós éramos muito, mas muito, muito, muito ruins. E quando a gente é muito ruim, as melhoras são mais significativas, né? Então, temos muito ainda o que melhorar, sobretudo em termos de equidade e de aprendizagem. Agora, a gente não pode melhorar e não encontra ânimo nem inspiração para melhorar se a gente fica falando que está sempre ruim. Não tá tão ruim. Hoje, 2020, é muito melhor do que 2000, que, por sua vez, é muito melhor do que 1990, né? E uma coisa interessante nesse período é que cresceu muito o protagonismo de algumas redes estaduais e de redes municipais. Vamos dizer assim, o Brasil passou a aprender consigo mesmo, com quem está lá na ponta, lá no interior, fazendo experiências bem-sucedidas, relevantes, com estados pobres que começaram a fazer pequenas revoluções no ensino médio, na educação profissional, né? Municípios que fizeram revoluções na educação no Fundamental 1, na creche, o número de municípios que, por sua conta, tem aumentado a oferta de tempo integral, né? É claro que se nós tivéssemos um projeto de nação inclusivo, universalista, democrático, e se o governo federal quisesse ser o grande líder desse processo, nós iríamos andar mais rápido, né? Com certeza. Mas a descrição da educação brasileira não pode se resumir às más notícias de manchetes. A gente tem que aprofundar o que houve de bom e também, sobretudo, o que se pode aprender com alguns experimentos muito interessantes, como o regime de colaboração entre Estado e municípios no Ceará, o ensino médio de tempo integral de Pernambuco, há algumas experiências no Espírito Santo, no Goiás, né, que tem mostrado que o seguinte, se você fizer investimento para valer, com seriedade, e dialogando com as escolas e os alunos respondem positivamente e mais rápido do que a gente imagina. Muito, muito bom o seu comentário, porque lança a luz sobre uma coisa que a gente conhece pouco, né? Eu sou do Rio de Janeiro e a tendência, creio que de São Paulo também, vou pedir ao Miguel que comente isso, é olhar muito para si como se fosse uma referência. E quando você abre os números, você encontra estados avançando muito. Mas eu vou pedir ao Miguel que explore o tema que o Maurício levantou, que é o regime de colaboração e o papel da União, né? O Maurício destacou alguns estados com práticas muito inovadoras e interessantes. Como é que você enxerga, Miguel, essa trajetória das políticas públicas nesse período que estamos considerando? Quer dizer, e talvez até voltando um pouquinho ali da Constituição para cá, como é que você vê esse processo, Miguel? Seu microfone está desligado, Miguel. Toda hora eu esqueço esse microfone. O que eu acho, assim, não é que eu acho. Quando a gente começa... Se você começa a olhar qualquer história como um filme, você vai só falar da Finlândia, então, como uma fotografia, né? Mas quando você começa a olhar como um filme, com uma profundidade, como é que evoluiu, é possível ver que a nação deu um grande salto de pessoas honradas. Estava aqui listando Murilo Ringel, Paulo Renato, Fernando Haddad,
vocês três que estão conosco, que tem uma luta pela educação pública. Então, a gente primeiro tem que entender que há um processo bacana, né? Que nos anos 70 eram 500 mil universitários, hoje a gente tem quase 9 milhões. Então, e há um processo bacana, eu acompanhei muito a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o que surgiram de consórcios municipais, de conexões entre estados e municípios, e até o governo passado, o governo federal, estadual e municipal. Então, há uma movimentação muito interessante em torno da educação pública. A gente precisa avançar muito. A gente estava no momento de qualidade. Eu acho que a gente tem um problema nesse governo, mas a qualidade era uma questão em que a gente ia avançar e leva 30 anos. Não acho que a Finlândia fez da noite para o dia, a Coreia, 50, 60 anos. Então, há um processo. A gente vai avançar nessa questão da equidade e da qualidade, que é a discussão de todos os educadores, e há muitos processos, como a BNCC, que trouxeram conexões entre municípios e estados, que, na verdade, é o que está segurando a educação no Brasil. Esse contato entre municípios e estados, né? O governo federal não está fazendo nada, é uma pena, mas a gente vai superar isso. Então, apesar de tudo, eu sou muito otimista, e a nossa discussão agora creche e qualidade e acesso no ensino superior. Então, a gente está avançando bastante, sim. Deu uma congelada? Bom, então, vou continuar falando, não sei o que aconteceu, se caiu a conexão. Há um livro que a gente tem usado, que é o livro do Antônio Góes, que fala da educação nos últimos 40 anos. Eu não sei se a Bia está conectada, se caiu a conexão. Estou aqui. Bia? Então queria falar uma coisa, antes da gente voltar para o André. Se vocês pudessem entrar agora no site da editora, do site da Fundação Santillana, não sei se a gente consegue colocar, Bia, esse livro do Antônio Góes, como ele chama, Bia? Conta para gente. 4 décadas de gestão educacional no Brasil. Esse livro é tão lindinho, pessoal, é tão lindinho, é de uma leitura curta, e você vai entender como evoluiu o Brasil. E ele tem 2 aspectos, tem toda uma parte de explicação e tem sínteses. Então, para quem está na escola pública, para entender um pouco o processo de como a gente avançou, seria muito interessante que você conseguisse entrar nesse link que a Bia vai colocar e baixar esse livro. Esse livro, então, foi escrito pelo jornalista Antônio Góes, é muito bem escrito, e quando você termina, você fica tão otimista, apesar de tudo, né, que no dia seguinte você vai dar aula até mais animado. Então, esse livro, depois que eu li, assim, eu sempre fui otimista, mas eu mudei muito, eu acho que a gente está avançando muito nesse processo. Então, vale a pena ler, tá? E depois você vai entender quantas pessoas legais na educação participaram desse processo que vem sendo transformado pelo Brasil, tá? O André voltou? Voltei. Vou passar as orientações, pessoal, para quem for procurar o livro. Eu vou deixar nos comentários, depois nos comentários do vídeo vai ficar salvo o link, tá? Quem quiser, entre na página da Fundação Santillana, na parte de publicações, aí conhece a nossa biblioteca digital, o download é sempre gratuito, dá para ler online. Os livros mais recentes a gente já consegue publicar em formato acessível, com EPUB acessível, então fica à disposição. Quem tiver qualquer dificuldade, manda e-mail, deixa comentário no Facebook, que a gente acha um jeito de ajudar para que esse conhecimento circule bastante. Obrigado, Bia. Obrigado, Miguel. O anuário, o André, só para falar do anuário que está lindo, com infográficos sensacionais, que as primeiras páginas você bate o olho e entende tudo do Brasil, tirando os municípios aí, e alguns microdados de municípios e estados que o Maurício contou. Para você, André. Tá, obrigado aí, caiu minha conexão, estou de volta, obrigado. O Maurício falou um termo muito importante, que é a questão da equidade. Lembrar que o anuário, ele procura trazer os dados, e como a equidade é um tema importante para ele, para entender a educação brasileira, porque, como o Maurício citou, como também Ivan e Miguel comentam, há muita desigualdade na educação brasileira, né? O anuário procura trabalhar com os grandes marcos, as desigualdades de renda, as desigualdades de raça-cor, entre brancos e negros,
a desigualdade de sexo entre homens e mulheres, a desigualdade de território entre o urbano e o rural e a desigualdade de regiões. Então, com essas 5 categorias, você enxerga quão profunda e quão complexa são essas desigualdades na educação brasileira. Eu queria pedir ao Maurício, você, como consultor da Câmara e também como ex-gestor da educação, que iniciativas você acha que são necessárias para a gente enfrentar e vencer esse tamanho dessas desigualdades, porque elas não raro recaem sobre os mesmos grupos, né? Populações rurais, negras, em regiões mais pobres, acumulam desigualdades enormes, acesso à escola, escola com equipamentos. Como a gente pode avançar para superar? Será que a educação sozinha vai dar conta disso? Bom, a primeira coisa é que não é educação sozinha, né? A educação tem um poder imenso de, vamos dizer assim, fazer mutações gradativas, bem demoradas, mutações genéticas no DNA de uma sociedade, mas existem outros fatores sociais, econômicos, políticos que de fato condicionam o fazer educacional, né? Em relação a esse tema que você colocou, André, que eu vou chamar assim o tema da exclusão, né? Reiterado e permanente ainda no Brasil, eu vejo o seguinte: nós temos que ter políticas universais, ou manter as nossas políticas universais, e nesse caso, o caminho que está aí à nossa frente, e que inclusive eu convido todos a se juntarem para apoiar, é a pressão da sociedade brasileira para que o novo Fundeb seja aprovado na Câmara semana que vem, que vai ser pautado, né? E ao lado dessas políticas, vamos dizer assim, universais, estruturantes do financiamento da educação do país, eu vejo que a gente tem que ter programas especiais, sim, para determinados públicos, tá? Então, por exemplo, a gente tem 77, menos de 100 mil alunos de 4 a 17 anos que não estão na escola. Aliás, de 6 a 17 anos que não estão na escola. Desculpa, 6 a 14, fundamental. Tá? 100 mil alunos no Brasil, a gente sabe como achar esses meninos. E sabe como ter um olhar de Estado responsável, de sociedade responsável, para garantir que eles estejam na escola. Tá? Um outro grupo, zona rural. Nós somos um país hoje que apenas 15% da população está vivendo no campo, né? É claro, o campo precisa de muitas outras condicionantes socioeconômicas para que as pessoas possam viver no campo e viver bem, né? Mas, convenhamos, né? A pobreza rural brasileira, ela poderia ser mitigada fortemente com uma política de renda e de educação mais efetiva, que trate esse grupo com a especificidade que ele tem. Eu vou citar, assim, para não dizer que estou falando só em tese, as escolas famílias agrícolas, com pedagogia de alternância, em que o aluno fica um mês na escola, um mês em casa com a família, elas têm provado um potencial imenso. Eu fico espantado visitei uma escola família agrícola no interior, no semiárido brasileiro, em Crateús, no Ceará. É muito legal ver o nível de discussão daqueles meninos que estão se formando ao mesmo tempo vamos dizer assim, acessando o conhecimento básico, amplo, universal, que todo mundo tem que ter para se sentir um cidadão, e ao mesmo tempo se tornando camponeses mais e mais capazes de integrar novas tecnologias à sua atividade econômica. Esse é um exemplo, né? Então, o Brasil, se quisesse, já teria podido incluir e garantir a inclusão de todas as pessoas na faixa etária de educação obrigatória de 14 a 17 anos, né? O desafio
15 a 17 é maior, reconheço, é quase ainda 1 milhão de meninos que estão fora, com certeza entre os mais pobres, mas 1 milhão de pessoas numa população de 40 milhões de matriculados, 1 milhão que está fora, convenhamos que é 2,5%. Se nós quiséssemos, nós daríamos um jeito nisso. Por exemplo, com políticas de bolsa, poupança para permanência na escola a cada ano. Tá? É bom que Maurício tem um problema e propõe soluções, né, Maurício? Então, isso nos alimenta aquela esperança que falava o Miguel. Ivan, o Maurício tocou em 2 pontos muito importantes, né, que são a população, temos 5 milhões de matrículas no campo, mas, ao mesmo tempo, quando você vai olhar a distribuição dessas matrículas, elas são majoritariamente nos anos iniciais, depois, anos finais cai um pouco, e o ensino médio cai muito, né? Então, você tem uma... na verdade, o direito não é da mesma natureza, da mesma ordem para todo mundo, né? E queria lembrar também aqui um trabalho muito importante que o Unicef está fazendo, Fora da Escola Não Pode, faz um trabalho muito bonito de localização, como o Maurício disse, do território em que a criança estava ano passado e não está esse ano. Então, agora, o conselho, onde você tem tido uma parte importantíssima de atuação, como é que você acha que o tema da equidade tem sido tratado no conselho? Você acha que as normativas têm sido fortes o bastante para enfrentar essa situação de desigualdade? Uma pergunta, Miguel. Eu acho que a gente poderia começar por uma expressão que o Maurício falou, que eu tenho usado ela muito no Conselho, projeto de nação. Essa expressão, ela indica tanto a problemas como esse que a gente tem comentado, como também o reverso disso, que seria um encaminhamento de soluções. Então, nós temos legislação, não nos falta cumprir. Um exemplo, a educação indígena está na Constituição, tem diretriz própria para a formação de professores, tem diretriz falando de como deve ser a formação, de como deve ser a escola, de como deve ser tudo. No entanto, você tem um descumprimento flagrante, né? Tanto que a gente está discutindo, a gente vem já há 1 ano trabalhando com membros do Ministério Público Federal e Estadual, com a próprio CEMESP lá do MEC, estudiosos, educadores, enfim, pedagogos, para tentar construir uma normativa que nada mais do que uma coleção das normativas existentes para que o Ministério Público e as comunidades indígenas possam acionar com mais facilidade o Ministério Público e o Judiciário para o cumprimento daquilo que já está posto. Então, o problema não é falta de norma. Idem para questões quilombola, apesar de a gente não ter ainda a mesma robustez normativa, quando comparado, por exemplo, com a educação indígena, mas o que existe era para providenciar uma situação muito melhor. E, no entanto, você tem desmantelamento, fechamento de escola, não se cumpre aquilo que diz, no sentido de consulta às comunidades, em relação aos materiais didáticos, mesma coisa. Então, sim, há um descumprimento, né? Claro que a gente procura tratar disso, tanto a questão indígena quanto o quilombola, são objetos reiterados. Nós temos uma comissão étnico-racial lá, nós produzimos, inclusive, um volume que foi publicado pela Santilena, na época da discussão da base, mostrando a diferença entre aquilo que as redes diziam sobre a Lei 10.639 e 11.645, que falam sobre a igualdade étnico-racial, considerando também as contribuições culturais indígenas, entre aquilo que se dizia, e nós comparamos com os planos, os projetos pedagógicos. Então, se dizia uma coisa, mas aquilo que de fato era dado era outra coisa. Então, falta o quê? Falta cumprir. A Lei 10.000 é de 2003. Né? A indígena, na sequência, 2008. Então, na verdade, é um tema, uma temática, a temática do reconhecimento da diversidade enquanto potencialidade do país. De fato, ela tem a legislação adequada. No caso da indígena, populações indígenas com que a gente tem contato dizem, é das melhores que a gente, quando vai em congressos internacionais, recebe esse tipo de elogio. A legislação do Brasil é excelente, ela é copiada, é modelo, falta cumprir. Ou seja, falta um projeto de nação para todos, para quilombolas, para negros, para indígenas, né? Esse projeto de nação precisa incluir
todas as populações que fazem parte disso que nós chamamos de Brasil. Miquel, você trabalhou com formação de professores. Você acha que seu microfone está desligado, tá, Miguel? Você acha que a minha percepção é que a sociedade brasileira delegou à educação uma responsabilidade mais de hierarquizar do que de incluir, né? Então, a minha percepção é que nós, professores, recebemos um mandato, de alguma maneira, que é um mandato de selecionar os melhores, mas não educar a todos. Você sente que no seu trabalho de formação de professores havia essa percepção dos nossos colegas quanto ao desafio de educar a todos, ao invés de selecionar os melhores? Bom, eu tenho discutido muito essa questão, por exemplo, de você entrar numa sala de aula de uma escola de elite e não ver nenhum negro, né? Você não vê. E a escola, ela entra numa baita contradição, porque no discurso dela, elas são includentes, elas são diversas. Então, primeiro, eu acho que as escolas de elite no Brasil, que fazem o pensamento e que formam as lideranças, elas vão ter que também resolver essa questão, vão ter que trazer a diversidade para a escola. E eu falo que não é a diversidade, não é filantropia que eu estou falando. O Ivan falou uma coisa, diversidade como potencialidade. Todos temos direito à diversidade. É a partir da diversidade que há pontos de vista diferentes. Então, tem que ter mais professor negro nas escolas, tem que ter mais professor índio, tem que ter mais professor imigrante. E essa diversidade, André, eu tenho certeza que é bom para todo mundo. Se o Brasil entender que a diversidade que ele tem é muito mais uma riqueza do que um estorvo, como de vez em quando se pensa, nós vamos caminhando para essa nação. Então, o que eu tenho falado na formação, a gente tem que trazer essas questões, são questões novas que a gente ainda também não conhece bem, da diversidade, mas se não tiver isso, a gente não vai se estabelecer como povo, a gente vai, como nação, a gente vai ser um amontoado de gente sem caminho. Então, acho que a diversidade é a nossa riqueza, a elite tem que entender isso, que não é filantropia, isso tem a ver com a capacidade de inovação da nação, e a partir disso, na formação, a gente vai trazendo esses elementos dessas leis que o Ivan falou, inclusive, para que a gente possa, de fato, colocar a expressão de todo mundo na sociedade. Essa pressão social para incluir a todos, ela, se a gente olha o livro que você recomendou, do Góes, faz uma trajetória de 4 décadas de políticas educacionais, você encontra esforços nessa direção, né, orientações nessa direção. Mas, recentemente, o Brasil vive uma crise profunda, né? Não temos ministro da Saúde, não temos ministro da Educação, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e o que fica claro é que não se constrói uma nação sem uma sinergia do poder público convergindo para construir um país de todos, né? Que todos possam ter seu lugar e suas oportunidades. Mas, no entanto, quando você abre os dados do anuário, eu estou aqui, até recomendo às pessoas que deem uma olhada, né, na página 44, tem um dado que é muito importante, que é a conclusão do ensino fundamental aos 16 anos. E na página 49 tem a conclusão do ensino médio aos 19 anos. Eu queria explorar um pouco esses temas e queria chamar o Maurício. Maurício, é muito interessante porque o anuário ele traz dados de 2012 e 2019. São Paulo chegou a 94% dos jovens de 16 anos com ensino fundamental completo, mas é curioso que, em segundo lugar, vem exatamente estados do Nordeste e do Norte. É o caso do Ceará, que tem 80% dos estudantes de ensino fundamental concluindo a 16 anos. É o caso de Tocantins, como você citou, Rondônia conseguiu resultados muito bons. Quanto aos 19 anos, que é um desafio enorme, né? O Brasil, apenas 65% dos jovens de 19 anos têm ensino fundamental. Agora, é interessante você ver os avanços. Goiás avançou muito, Tocantins avançou muito, Piauí avançou muito, Ceará avançou muito. Maurício, nós estamos entrando talvez num novo momento em que a ausência do MEC torna mais visível o protagonismo das redes estaduais e municipais? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, como todos os aspectos da realidade têm dois lados, tem um lado lamentável
nessa ausência do MEC, nessa falta de interesse do MEC de ser um protagonista da educação básica brasileira, mas isso também tem, num federalismo que culturalmente sempre foi muito centralizado, essa ausência tem deixado um espaço para o protagonismo de cada rede e, principalmente, para uma espécie de para articulações, para modelos de articulação, consórcios intermunicipais, parcerias entre estados e seus respectivos municípios, parcerias de estados que trocam suas soluções, que compartilham suas soluções uns com os outros, né? Eu lamento que eu tive que citar alguns, e quando a gente cita uns, a gente comete injustiça de não citar outros, né? Mas, por exemplo, o Amazonas saiu na frente em relação a essa coisa do uso de telecomunicação para garantir acesso a todos. Então, tem muita coisa interessante acontecendo no Brasil, né? E, sobretudo, eu quero chamar a atenção para os modelos que estão sendo gestados a partir, no caso municipal, da cooperação horizontal na forma de consórcios, e no caso vamos dizer assim, da educação básica como um todo, mas, sobretudo, Fundamental 2, ensino médio, a partir da ampliação da jornada de tempo integral. Tem surgido coisas muito interessantes e, inclusive, que, se vierem a se tornar políticas de um estado inteiro, políticas do país, elas poderão acelerar muito a melhoria da educação brasileira. Eu considero... Pois não, por favor, assim, eu considero que realmente essa situação primeiro, de uma situação que, vamos dizer assim, não tem como a gente não descrever a realidade como uma espécie de desmonte ou de reorganização, na melhor das hipóteses, de reorganização da forma de fazer política educacional no Brasil e política social. Como você disse, Ministério da Cultura, do Desporto, cidadania, educação, saúde, ou se transformaram, ou foram fundidos, ou estão ausentes, não estão dando uma resposta à altura do que a gente espera e tal, mas a gente também pode pensar o seguinte, eu vou pegar uma fala de vocês, o PNE não era uma lei para o governo federal cumprir, o PNE é uma lei para o poder público brasileiro e a sociedade brasileira cumprir e construir. Então, vamos lá. Se tem um que não está querendo trabalhar no momento, vamos os outros trabalhar e fazer o que precisa ser feito, né? Esse momento de crise no sentido da arranjo convencional que o Brasil tinha e que não tem mais, e esse momento de crise que era a forma paradigmática de fazer a educação no mundo, e a pandemia e as consequências da pandemia trouxeram, eles têm um elemento de oportunidade. Tá? Não vamos minimizar as perdas e os sofrimentos e as dificuldades que teremos pela frente, mas ele tem sim um elemento de oportunidade. O que ele pode causar de agravamento das desigualdades, ele pode também abrir oportunidades para a redução dessas desigualdades, inclusive porque a gente toma mais consciência delas, né? Eu costumo dizer que a criança brasileira sair do 5º ano não alfabetizada era uma das coisas mais perversas que a gente pode ter como resultado educacional. Por quê? Porque quando o Brasil não tinha escola e as pessoas eram analfabetas porque não iam à escola, era muito evidente que o problema era uma deficiência do Estado que não provia escola. Quando o Brasil provê escola para todos e não provê aprendizagem para todos,
fica muito mais fácil colar o problema às crianças e às suas famílias. Ah, ele está indo para a escola, não aprende porque não sabe mesmo, não é que capaz de aprender, ou a família não cuida. E não é verdade. Se você se empenhar, se o Brasil garantir que as crianças saberão ler e escrever até 7, 8 anos de idade, bem, elas não reprovarão no terceiro, como você pode ver na própria publicação da qual nós estamos falando, que tem reprovação quase zero, e de repente dá-se um salto no terceiro ano, né? Elas farão até o quinto de forma bem feita, com um bom resultado no quinto ano, e muito mais crianças, não apenas 80%, mas todas as crianças terminarão o ensino fundamental e entrarão no médio, né? Então, existe uma anatomia, não sei se a palavra é anatomia, porque é uma coisa que não é de um momento, é mais que uma anatomia, é mesmo o roteiro de uma tragédia, que começa assim: não se garante a alfabetização das crianças até o terceiro, reprova no terceiro. Nenhum professor de terceiro, quarto, quinto ano acha, com toda razão, que a tarefa dele é alfabetizar. Ele acha, com toda razão, que ele tinha que estar trabalhando o livro didático daquela série. Tá? Só que a hora que devia ter sido alfabetizado não foi garantida a alfabetização. E aí a gente vai exatamente mantendo a criança na escola, mas excluindo essa criança da aprendizagem. E são essas crianças que vão engrossar a estatística do abandono, que vão engrossar a estatística da reprovação, e que vão estar lá aos 16 anos, se nós temos 80% que concluem hoje, o que é uma grande melhora, nós temos um grande desafio que é assim, 80% em média conclui, mas entre os mais pobres, isso é menos de 60%. Né? Então, são os desafios que nós temos. Sabemos como melhorar, se quisermos, iremos melhorar. Eu queria pegar essa questão e pedir ao Ivan, mas antes, a Márcia Vieira mandou o pedido, que eu vou ler a Márcia, porque solidariedade profissional e respeito aos professores. Diz ela: gostaria que colocassem aí, por favor, que nós, professores, neste momento de pandemia, não estamos em férias. Estamos trabalhando muito mais, buscando na desigualdade potencialidades e acreditando nos nossos estudantes. Então, há um paradoxo também no modo como nós, professores, somos colocados nesse contexto, né? Eu queria pedir ao Ivan, eu acompanho o trabalho do Conselho Nacional de Educação e sei das preocupações do Conselho de garantir o direito, né? E agora saiu uma resolução, que eu não tive a oportunidade de ler, que saiu há um dia, né? Orientando, inclusive, a evitar a reprovação, evitar... Né? Eu queria que você conversasse um pouco conosco como é o diálogo do Conselho Nacional com os conselhos estaduais e conselhos municipais, e se você acha que essa orientação ela sensibiliza o suficiente para que a gente não repita e não penalize os estudantes que não tiveram acesso à conectividade com as escolas, ao vínculo escolar, serem penalizados mais uma vez pelas condições em que vivem. Então, como tem sido esse diálogo e essa nota técnica do Conselho se parecer, como você acha que ele pode repercutir na garantia do direito das crianças e das jovens? Então, o diálogo é sempre no sentido de tentar, primeiro, deixar muito claro que existe uma simetria, né, uma simetria na assimetria da desigualdade brasileira. Então, isso que o Maurício falou, a gente observa lá desde a alfabetização, quando fazemos a ANA, né, o Exame Nacional de Alfabetização, em que 66% dos alunos estariam, 66%. Tá, quando você desagrega isso, entre os mais pobres e os mais ricos, a diferença é que os mais ricos, só um não é alfabetizado, e entre os pobres, só 2 ou 3. Né? Então, a gente procura sensibilizar para essas questões, né, com o diálogo que a gente tem frequente. Há um fórum dos conselhos, que é a reunião dos conselhos estaduais, e o Conselho Nacional tem um assento, e, além disso, a gente também está em contato com a UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais. Da mesma forma,
com o DIME e com SED, que são representações dos secretários estaduais e municipais de educação. Então, o Conselho procura também, atuamos juntamente com a Câmara, com a bancada da educação que agora existe, da mesma forma no Senado, estamos em contato frequente e permanente com ministérios públicos federal, estaduais, né? Também agora com o Tribunal de Contas. Então, o Conselho tem procurado alargar, digamos, a sua comunicação, primeiro para mostrar exatamente isso que vocês estão mostrando no anuário, as desigualdades e os desafios da educação brasileira, segundo, para mobilizar, não apenas colocar na responsabilidade, como o Maurício bem salientou aí, da escola e do professor, mas é preciso haver condições, né? E também é preciso haver responsabilização. Então, é um conjunto de questões. A gente não pode cobrar que um professor, só para fazer menção ao assunto que a gente está discutindo, com 48 alunos numa sala, que ele consiga produzir condições, numa aula de língua estrangeira, ou de língua adicional, como se costuma falar agora, que ele consiga produzir competências e habilidades naquela língua, quando a gente compara que numa sala, numa outra escola, por exemplo, tem metade disso, ou menos da metade. Então, as condições, elas são muito adversas. Então, a gente tem, sim, feito um diálogo constante, agora na pandemia mais ainda, e fruto desse diálogo é isso que você mencionou, um parecer que trata sobre volta às aulas. O primeiro parecer, ele tratava sobre a reorganização do calendário, que também foi feito de maneira muito colaborativa, com participação de todos esses entes que eu mencionei, com ênfase, obviamente, da Undime, do Concede e da UNCM, mas também dos conselhos locais. Nós recolhemos toda a legislação que havia sido produzida, conversamos com redes, fizemos incansáveis lives, né? E produzimos aquele documento, então, para orientar aqueles lugares, aquelas localidades que não tinham feito ainda, porque muitos já tinham feito, em várias localidades do país. Esse novo conjunto de recomendações, é importante dizer, são recomendações, também seguiu o mesmo princípio. Nós verificamos na literatura internacional o que foi feito, como foi feito, por que foi feito nos países que estão com a pandemia, digamos, à frente da nossa do ponto de vista temporal. Então, nós recolhemos, sumarizamos esse conteúdo e também, da mesma forma, fizemos internamente quais eram os documentos já elaborados nos entes da federação, compatibilizamos tudo isso e fizemos uma narrativa, um texto, recomendamos questões, obviamente, replicando, no caso, questões sanitárias, mas, sobretudo, focando nas questões pedagógicas de ensino-aprendizagem, e esse elemento que você colocou, da não reprovação, foi um tópico que muitos de nós conselheiros entendemos, eu sou um deles, e muitos países até impuseram lei proibindo a reprovação. O Conselho não faz lei, ele apenas normatiza leis existentes, mas nós recomendamos, por todos esses motivos que nós conversamos aqui e outros mais, que seria muito desejável que não houvesse repetência, porque a repetência é o preâmbulo do abandono. E nessa condição de pandemia, com desemprego em massa se alastrando, né, com todas as dificuldades sociais que nós já temos, um motivo a mais para que o aluno abandone é tudo que nós não precisamos. Como sociedade, imbuído desse projeto de nação, que obviamente é um projeto cultural e múltiplo, mas é um projeto que deve agregar todos. Então, nós recomendamos que não houvesse reprovação e que o período do ano letivo se estendesse até 2021, para que a gente pudesse, então, digamos, ter algum tipo de adequação num tempo menor de estudo, já que a gente já sabe que não vai ser possível, em muitos lugares, retornar agora em julho, como alguns estão anunciando. Mas é importante dizer que o Conselho não recomenda quando se deve voltar. Nós entendemos a questão de saúde e, portanto, quem deve dizer isso são as autoridades sanitárias. O que nós dissemos é o seguinte: quando voltar, dadas as condições que estão presentes e vigentes, nós recomendamos esse conjunto de atitudes, de procedimentos e de cuidados com os professores, com os estudantes, com as famílias, com os funcionários e com toda a comunidade escolar. Muito obrigado, Ivan. Eu acho que é importante elucidar isso, informar, e que o Miguel, que eu queria chamar agora, sempre tem chamado a atenção para isso. Às vezes, nós, profissionais de educação, não nos envolvemos na política educacional na proporção das responsabilidades. Então,
é importante que o parecer do Conselho seja conhecido, seja lido, seja discutido nos estados. E, Miguel, eu vou pedir a você uma consideração final hoje, a gente já está terminando aqui, mas não queria terminar sem ouvir você nesse ponto. Anteontem, num debate, alguém nos fez uma pergunta, que é uma pergunta, a meu ver, que traz um falso dilema. Aprovar sem saber ou reprovar? É um falso dilema. O que a gente responderia a esse falso dilema? Bom, na verdade, a gente, nesse processo educativo, né, e cada vez mais com esses modelos ativos que a gente está falando, com essa visão construtivista, todo mundo tem que participar desse processo e dessa troca, né? Então, eventualmente, alguém não conhece em termos cognitivos alguma coisa, e esse é o problema, às vezes, da escola. A gente está falando muito em formação integral. Então, às vezes, um determinado conhecimento muito específico não foi dominado e a gente deixa o menino para trás. E ele poderia contribuir, ao longo da sua formação, com muitos outros conhecimentos. A sua cultura popular, a questão da sua capacidade de integrar com outras pessoas. Então, a escola tem que olhar com o estudante com uma visão mais generosa, entender que somos múltiplos fatores e que a reprovação ela não ajuda em termos de troca de possibilidades desses jovens. Então, eu gosto muito da ideia de formação integral, porque traz muitos outros saberes, que não o único, o cognitivo, que podem contribuir com o jovem e com o grupo. Quando a gente tira um jovem do seu processo, do seu grupo, porque ele não conheceu determinado conhecimento específico, é quase uma violência que você está fazendo com esse jovem e com o seu grupo. Então, eu acho que não tem uma dicotomia. Reprovar não é bom para ninguém. E o que a gente tem que entender é como esse jovem pode contribuir com o seu grupo e como a gente pode ajudá-lo nesse processo onde ele foi defasado. Mas se a gente for abaixando a autoestima da pessoa, não contribui em nada com a sua formação integral. Então, é possível a gente enxergar a educação de uma maneira mais múltipla e essa visão de reprovação, na minha cabeça, ela sempre é excludente. Então, é possível você olhar o jovem de múltiplos fatores e contribuir com que ele avance com outras formas de ver a educação. Obrigado, Miguel. Estamos chegando ao fim, mas temos duas coisas. Uma, eu queria ouvir uma palavra rápida do nosso querido Maurício, né, sobre como proceder nesse momento de finalização de atravessar a pandemia e olhar para frente, né, esses dilemas de aprovação, etc. Mas, depois do Maurício nos dar uma mensagem bem clara e boa, eu vou convidar o Ivan com uma surpresa para nós. Bom, é o seguinte, eu vejo no nosso futuro aqui, dos próximos meses, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter compaixão e ritualizar na volta às escolas, ou mesmo agora, dar um jeito de que, por meio das escolas e da tremenda rede social que é a escola, a gente ritualizar o luto. Segunda coisa é que eu acho que essa paralisação nos provou aos professores que eles precisam dos pais, precisam das famílias, dando suporte, e provou às famílias que professor trabalha pra caramba e é um puta aliado das famílias. Então, vamos juntar essas duas experiências que eram apenas abstratas e agora é uma experiência de vida, para a gente ter uma escola mais acolhedora, em que pais sejam bem-vindos e que, por outro lado, que permite que os pais conheçam e respeitem melhor o trabalho do professor. E vamos aproveitar isso para criar um ambiente de colaboração e de cooperação entre escolas e famílias e, sobretudo, entre os alunos. Cada aluno pode ser um bom professor, um bom monitor do seu colega. Tem muita coisa boa sobre isso acontecendo no mundo e aqui no Brasil também. Basta a gente querer conhecer, né? E como eu disse, vamos aproveitar isso e transformar essa tremenda ruptura no cotidiano numa ruptura paradigmática que permita a gente pensar a educação com mais liberdade e aí, né, assim, com mais liberdade, com mais justiça e com mais amor.
Super, Maurício, antes de passar aqui para o Ivan, só lembrar que semana que vem nós temos um encontro exatamente para debater os desafios das escolas, sem marcar prazos, após 4 meses de grande incerteza, né? E vamos ter a honra de receber o Felipe Camarão, que é secretário de Educação do Maranhão. Então, agora, Ivan, a palavra é sua. Bom, eu quero também deixar minha mensagem aí de aconchego, de esperança, de otimismo e de melhoria de um projeto de país em que todos e todas brasileiras possam estar acolhidos na sua diversidade e também na sua potencialidade. Então, para deixar um tom musical, homenagem a você, André, que é do Rio. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Então pergunte a Deus, escute, amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Mas não tem nada, não. Tem o meu filho, mas não tem nada, não. Tem o meu filho. Obrigado, Ivan. Esperança e acolhimento. Maravilha, tivemos Ivan. aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, Miguel. Obrigado, Bia, que esteve conosco e segurou a onda maravilhosamente. Obrigado, Elton, que está nas carrapetas. André, lembrar que a Maria Cecília lembrar que a Maria Cecília do Concedes vai estar com o Camarão. Ah, com certeza. Obrigado, Miguel. Então, o debate da terça-feira é Felipe Camarão, do Maranhão, e a Cecília, do Mato Grosso, né? Que vão debater essa volta. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Valeu. Tudo de bom, grato pela oportunidade. Beijo, obrigado, Ivan.